A genética é uma área de pesquisa que vem avançando muito rapidamente. Mas será que todo esse progresso científico está chegando até a população? No Cidadania de hoje, nós vamos conversar sobre a capacitação em genética dos profissionais de saúde com Débora Guzmão Melo, professora e coordenadora de ensino da Universidade de São Carlos. Olá, Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. E conta pra gente, quando a gente fala assim, doenças genéticas, a gente pensa muito nas doenças raras, que são aquelas que acometem uma pequena porcentagem da população. Qual é a importância de se pesquisar essas doenças e de capacitar os profissionais para atender a população que tem essas doenças? Olá, Roberta, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Em nome da Sociedade Brasileira de Genética Médica, é uma alegria estar aqui no programa, né? É muito importante a gente ter esse espaço para conversar um pouquinho sobre a atenção em genética no Sistema Único de Saúde e mais especificamente sobre capacitação dos profissionais de saúde em relação à genética e em relação ao atendimento das pessoas que têm doenças genéticas, porque uma coisa que você colocou aqui na sua introdução e que é verdade é que a área da genética nos últimos 20 anos avançou demais, né? Tanto do ponto de vista de incorporação de tecnologia para diagnóstico, como do ponto de vista de incorporação de tecnologia para tratamento. E às vezes a gente se ressente desse avanço que se faz no ambiente de pesquisa não ser transladado, não ser incorporado na atenção à saúde das pessoas que de fato sofrem de doenças genéticas ou suas famílias, né? É muito importante, eu acho, a gente observar que, a despeito das doenças raras, individualmente serem raras, quer dizer, tem uma prevalência, uma frequência baixa, daí elas serem consideradas uma doença rara, normalmente a Organização Mundial de Saúde diz que uma doença rara é aquela que acomete menos de 1 para cada 2.000 pessoas, né? Mas, no conjunto, essas doenças não são raras, porque existem cerca de 7.000 a 8.000 doenças genéticas raras diferentes, né? Então, quando a gente considera todas elas juntas, agrupadas, elas correspondem a um grupo que não é raro, né? E que acomete mais ou menos de 3 a 8, em média 5% da população brasileira. Então, individualmente elas são raras, mas como grupo elas não são, e a gente tem uma população importante, considerável, que precisa de assistência específica na área, né? Daí é importante a gente pensar como é que o SUS vai incorporar essas tecnologias e que resposta a gente vai dar dentro do Sistema Único de Saúde para atender essas pessoas e essas famílias. E hoje, assim, com a melhora dos tratamentos de infecciosos e outros tipos de doenças, chega a ser a segunda causa de mortalidade É isso infantil? mesmo. Olha, desde o início dos anos 2000, a gente teve no país uma virada de perfil epidemiológico, né? Um controle de doenças cuja causa, cuja etiologia são predominantemente ambientais, então doenças ligadas, por exemplo, à vulnerabilidade social, à falta de esgoto, à falta de água filtrada, doenças infecto-contagiosas. Claro que elas ainda existem, mas numericamente elas representam muito menos em relação à mortalidade infantil no nosso país do que elas representaram no passado. E aí, quando você controla essas doenças que são predominantemente ambientais, as doenças genéticas passam a ter uma relevância epidemiológica maior. E a gente observa que desde o início dos anos 2000, em todas as regiões do país, as doenças genéticas representam a segunda causa de mortalidade infantil. E é possível, como elas são tão variadas, como a senhora citou, de 7 a 8.000 tipos diferentes, tem como preparar os profissionais de uma forma, né, assim, para lidar com o conjunto, saber identificar? Dá para fazer essa capacitação? Então, essa é uma grande complexidade na abordagem das doenças genéticas raras. O fato de que elas são realmente, numericamente, muitas e distintas entre si. Mas vamos pegar, por exemplo, a portaria de inclusão das doenças genéticas raras no SUS, que é uma portaria de 2014 do Ministério da Saúde, né? Ela organiza as doenças raras em 4 eixos principais.
Então, as doenças genéticas raras relacionadas a defeito congênito, as doenças genéticas raras relacionadas aos erros metabólicos, as doenças genéticas raras relacionadas à deficiência intelectual e as doenças genéticas raras de manifestação tardia, quer dizer, que não aparecem ao nascimento, mas vão aparecer ao longo da vida do indivíduo. Então, quando a gente pensa numa organização assim por eixos, a gente termina conseguindo dar conta das 7, 8 mil doenças em grandes grupos. Né? Nenhum profissional da saúde vai dar conta de decorar ou de ter um protocolo para 7 mil, 8 mil doenças. Mas quando você pensa em grandes grupos, você consegue racionalizar essa atenção em saúde. E aí dá para os profissionais ficarem alertas para alguns sinais de risco, de atenção especial. Exatamente, e dá para a gente também que está na academia, que é professor, pensar como capacitar esses profissionais que não vão ser especialistas em genética, né? Mas que são os profissionais de saúde que estão na ponta, na atenção primária e que precisam estar atentos em relação a sinais e sintomas sobre quando suspeitar de uma doença genética naquele determinado indivíduo ou naquela família. E quantos são os especialistas, geneticistas aqui no Brasil? O número é bem pequeno. O número de geneticistas médicos no nosso país, segundo o Conselho Federal de Medicina, no último censo demográfico que foi feito no ano passado, em 2018, 305. Né? Então, para um país do tamanho do Brasil, você pensar que existe uma categoria de especialidade médica que só tem 305 pessoas, isso é muito pouco mesmo para dar conta da atenção da população. Né? E ainda por cima estão mal distribuídos, né, demograficamente. A má distribuição dos médicos demograficamente não é uma particularidade dos médicos geneticistas, mas quando você observa que só tem 305 geneticistas, essa má distribuição ressalta, né, fica mais explícita. Agora, mas sempre é necessária a atenção de um geneticista ou os outros profissionais de saúde, mesmo não especialistas em genética, também podem e devem atender a população com essas doenças? O SUS, ele é organizado como uma rede, né? Então, uma rede que tem competências que cabem aos profissionais que não são especialistas e cabe aos profissionais que são especialistas. A política de doenças raras desenhou a atenção em genética tanto na atenção primária, quanto na média complexidade, quanto na alta complexidade. O cenário da atenção primária não é um cenário do especialista, né? Não do especialista em genética, é o cenário do especialista em medicina de família e comunidade, por exemplo, mas não o cenário de especialista em genética. Então, a gente tem uma preocupação muito grande dentro da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica em capacitar os profissionais de saúde que não são geneticistas nessa primeira suspeição clínica, né? É provável que quando o profissional da atenção primária começar a suspeitar mais, também vai ter mais encaminhamento para o especialista e também vai aumentar a demanda em relação ao especialista, né? Mas o primeiro ponto é a suspeição que é feita lá na atenção primária. Porque da maneira como o nosso SUS está organizado, o paciente ele não vai chegar de pronto no especialista, né? A porta de entrada do SUS é a atenção básica, é a atenção primária. Então, é lá na atenção básica, é lá na atenção primária que tem que ser feita essa suspeita, que tem que se pensar em doença genética rara. E se pensa em doença genética rara, se faz essa suspeição na atenção primária, muitas vezes vai precisar realmente encaminhar para o especialista e vai gerar uma demanda para o especialista, com certeza. Que aí o diagnóstico mesmo é o especialista que vai fazer. Aí depende da doença, né? Tem doença genética, por exemplo, como hemoglobinopatia, que você faz o diagnóstico no teste do pezinho e que é de competência da atenção primária manejar. Né? O teste do pezinho, ele já consegue captar várias doenças? Várias não, mas algumas. Né? O teste do pezinho, do jeito que ele está implementado no SUS, ele identifica algumas doenças genéticas, a fenilcetonúria, as hemoglobinopatias, que do ponto de vista epidemiológico são um grupo importante de doenças genéticas porque não são raras, né? Então, existem doenças genéticas... Quais seriam essas que não são raras? As não raras são as hemoglobinopatias, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, é uma doença genética que não é rara, né?
E para as doenças não raras, de um modo geral, o profissional da atenção primária está mais preparado, né? Ele já lida com o manejo de doenças não raras de uma maneira mais adequada, já faz parte da prática clínica dele há mais tempo, né? Então, quando você pergunta assim, sempre tem que ir para o especialista, depende da doença. E depende também muito da raridade da doença. Existe doença genética que é 1 para 500 mil. Aí é muito difícil que um colega que está na atenção básica maneje essa situação, porque é uma situação ultra rara, né? Agora, existem doenças genéticas que estão raras, mas estão ali no limite do perfil epidemiológico do que é raro, é mais fácil de manejo pela atenção primária, né? E existem doenças genéticas, como as hemoglobinopatias ou como a trissomia do 21, que não são raras e são de competência da atenção primária mesmo. Agora, mas no caso dessas tão muito raras, aí mesmo, assim, além de ser um geneticista, ainda tem que ser especializado naquela doença. Eventualmente, sim, né? E uma outra coisa, Roberta, que eu acho que é importante a gente considerar é que a maior parte das doenças genéticas, elas são multissistêmicas, né? Então, um indivíduo que tem uma doença genética, normalmente, ele vai precisar de uma atenção, de um cuidado de mais de um profissional, né? E mais de um profissional de profissões diferentes. Então, ele vai precisar... Elas afetam diferentes áreas. Exatamente, eles afetam vários sistemas ou órgãos, por isso que são, a gente diz, multissistêmicas. Então, às vezes é uma família que vai precisar do geneticista num determinado momento da vida dela, para o diagnóstico, para o aconselhamento genético, mas vai precisar do neurologista para controlar a crise convulsiva, vai precisar do fisioterapeuta, vai precisar do terapeuta ocupacional, vai precisar do fono. Então, a atenção em relação a essas pessoas é uma atenção complexa, né? Porque ela também não está limitada a um único profissional de saúde. O aconselhamento genético que a senhora citou, ele seria mais para prevenir nas futuras gerações? Não, o aconselhamento genético é um procedimento de saúde que tem como objetivo dialogar com uma determinada família ou com um determinado paciente sobre o risco de ocorrência ou recorrência de uma doença genética. Então, existem cenários diferentes também para o aconselhamento genético. Às vezes, a família vem para o aconselhamento genético porque já tem um indivíduo com doença genética na família, quer o diagnóstico, quer saber qual é a chance de acontecer de novo, né? Mas, às vezes, a família vem para aconselhamento genético sem ter essa experiência de ter um indivíduo com doença genética na família e vem para a prevenção primária, por idade materna avançada, por idade paterna avançada ou por uma outra condição clínica, né? Mas o princípio do aconselhamento genético é que a gente está instrumentalizando um indivíduo ou uma família para entender o que existe na sua família em relação à doença genética, qual é a chance dessa doença acontecer novamente dentro daquela família e que tipo de manejo pode ser feito no sentido de diminuir essa chance, e, eventualmente, se já existe uma pessoa com doença genética naquela família, que tipo de manejo pode ser feito para fazer uma assistência mais adequada para aquela pessoa. Mas no caso que a pessoa ainda não engravidou, que tipo de conselho o médico pode dar? Pode chegar a falar, não, melhor não ter filhos? Nunca um médico geneticista vai dar esse tipo de conselho, porque um princípio do aconselhamento genético é que ele é não diretivo e não coercitivo, né? Então, a gente instrumentaliza o outro para o outro tomar a sua decisão. Então, nunca a gente vai dizer para uma pessoa não tenha filhos ou é melhor você não ter filhos, porque cada um sabe sobre o seu futuro reprodutivo, né? A decisão continua sendo da família. Sempre, né? O sentido do aconselhamento genético é empoderar o outro para o outro tomar a sua própria decisão. A palavra talvez seja até inapropriada, porque aconselhamento fica parecendo que a gente toma uma decisão pelo outro, né? E de maneira nenhuma, a gente instrumentaliza para o outro tomar a decisão que ele julga mais adequada para a situação dele, né? O tipo de orientação depende da circunstância, do porquê que a pessoa está procurando o aconselhamento genético, né? Não existe... existem orientações gerais que a gente pode dar para todo mundo que está pensando em ter filhos? Existe. Se vacine de rubéola antes de engravidar, não beba durante a gravidez, porque o álcool é um agente que modifica demais a estrutura cerebral da criança, não use medicações. E podem modificar, inclusive, os genes da criança, a informação.
Não, não é que modifica os genes, modifica o desenvolvimento embriológico, né? E nesse sentido pode modificar o cérebro, pode dar uma série de malformações, mas não modifica os genes, não é um teratógeno, é uma substância ambiental, né? Fumo, também tabaco? O tabaco, uma série de medicações, uma série de infecções congênitas como Zika, como citomegalovírus, como rubéola, né? Mas esses fatores ambientais, eles não chegam a afetar, então, a carga genética. Se o bebê depois vem a ter uma síndrome genética, não dá para dizer que foi por conta desses fatores ou pode ser também? Não existe só síndrome genética, né? Síndrome, esse nome síndrome, a gente dá toda vez que a gente tem uma pessoa que tem um conjunto de sinais e sintomas que você atribui a uma causa comum. Então, por exemplo, existe a síndrome da rubéola fetal. É uma síndrome, a mãe teve rubéola durante a gravidez, a criança pode nascer com um conjunto de defeitos congênitos e isso é uma síndrome e a causa não é genética, a causa é infecciosa. Existe a síndrome do vírus Zika fetal, é uma síndrome, a criança nasce com uma série de defeitos congênitos, microcefalia e outros defeitos, né? E é uma síndrome e a causa não é genética, a causa é ambiental. Então, às vezes, quando a gente fala síndrome, as pessoas têm no ideário que síndrome é sempre genético, né? E síndrome não é necessariamente genética. A gente tem causas distintas para situações sindrômicas e, inclusive, causas ambientais, né? Para situações sindrômicas. Nas diretrizes curriculares dos profissionais de saúde, a palavra genética é mencionada apenas uma vez? Pois é, nas diretrizes curriculares da medicina em particular, porque nas diretrizes curriculares de outras profissões da área da saúde, a genética às vezes é mencionada nenhuma vez, né? Mas nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina, a última versão, que é de 2014, a palavra genética é mencionada uma única vez. Daí, talvez, a necessidade da gente reolhar essas diretrizes, né? Estão um pouco defasadas, né? A despeito delas serem de 2014, talvez seja o momento da gente fazer uma releitura desse documento. Quais profissionais que precisam entender ao menos um pouco de genética? Todos os profissionais da área da saúde, né? Quando você pega, por exemplo, uma criança com uma doença genética que precisa de fazer fisioterapia, esse colega da fisioterapia deveria, idealmente, ter um conhecimento mínimo sobre genética para manejar aquela situação com um pouco mais de sabedoria e com um pouco mais de conforto, né? A mesma coisa a gente pode falar em relação à fono, em relação à nutro, em relação à terapia ocupacional, em relação à enfermagem. Hoje em dia, a gente não pode pensar um profissional da área da saúde que não tem um conhecimento mínimo de genética. E a Sociedade Brasileira de Genética Médica, inclusive, tem videoaulas disponíveis para quem precisa se capacitar? Desde 2015, Roberta, logo depois que saiu a portaria das doenças raras, houve da parte da gente na Sociedade Brasileira de Genética Médica o entendimento de que essa portaria ela só ia avançar se outros profissionais da saúde tivessem um conhecimento mínimo, básico a respeito de genética. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão da educação em genética para profissionais de saúde, com a capacitação em genética de profissionais de saúde e fizemos uma primeira etapa de educação à distância, da onde saem essas videoaulas, com o apoio do Conselho Federal de Medicina. Também com o apoio do Conselho Federal de Medicina, elaboramos um material teórico que está disponível na página do Conselho Federal de Medicina, pensando num colega que não é especialista em genética, mas que precisa estar atento aos sinais e sintomas das doenças genéticas para fazer esse reconhecimento no paciente, né? E estamos agora num segundo momento de capacitação, então é uma preocupação da Sociedade Brasileira de Genética Médica instrumentalizar as outras profissões em relação à genética. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado criou uma subcomissão especificamente sobre doenças raras, né? A senhora até veio participar de uma audiência pública. Está faltando alguma coisa na legislação para melhorar essa formação dos profissionais de saúde? Nossa, está faltando muita coisa. Na legislação? A primeira coisa que falta é que as diretrizes curriculares dos cursos da área da saúde incorporem
ainda que no papel, a genética, né? Quer dizer, é importante que uma diretriz curricular do curso de enfermagem, do curso de fisioterapia, do curso de fono, do curso de nutrição, para além do curso de medicina, reconheça que precisa saber alguma coisa de genética, né? Depois, quando você pensa assim, você me pergunta, é importante, está faltando alguma coisa da legislação, mas às vezes a gente tem um descompasso entre a legislação no papel e a legislação na prática, né? Nós temos aí a Portaria de Política de Doenças Raras do SUS, que é de 2014, e a despeito disso, existem poucos centros que foram credenciados pelo Ministério da Saúde de acordo com a portaria, e esse é um problema, porque você termina não tendo o serviço de referência para encaminhar o seu paciente, né? Mesmo que o profissional da atenção primária, da atenção básica, faça essa suspeição diagnóstica, muito provavelmente, num determinado momento, ele vai precisar encaminhar esse paciente, essa família que ele fez a suspeição para o especialista, e na hora de fazer esse encaminhamento, a gente tem muita dificuldade, porque os centros não estão credenciados junto ao Ministério da Saúde. Então, esse é um gargalo, é um problema que a gente precisa resolver, né? E eu acho que a gente precisa resolver esse gargalo do credenciamento dos centros, não só no que diz respeito a permitir o trânsito dos pacientes, mas também porque os centros de doenças raras são um cenário de formação para o profissional de saúde. Então, esse profissional que a gente quer que ele aprenda sobre genética, ele precisa aprender sobre genética em algum lugar, né? E fazendo residência. Fazendo um estágio, tendo uma disciplina que tenha uma parte prática, clínica, né? Que ele tenha a oportunidade de atender pessoas ou famílias com doenças genéticas sob supervisão, até se tornar autônomo e conseguir fazer esse atendimento sem supervisão, né? Então, você precisa ter os centros credenciados para que eles sejam também cenário de educação. E isso está ainda um pouco distante? Assim. Isso está caminhando lentamente, mais lentamente do que o que a Sociedade Brasileira de Genética Médica gostaria. E tem alguma previsão aí de melhorar esse quadro? Quais as suas... Roberta, essa é uma ótima pergunta para você fazer alguém do Ministério da Saúde. Entende? Mas e com relação à legislação, por exemplo, aqui no Senado? Tá, assim, falta muito, tem perspectivas de melhora? Bom, agora com essa subcomissão, eu imagino que a gente vai ter um espaço para aprofundar a discussão sobre formação de profissional de saúde. E acho que com o apoio dos senadores que chamaram essa comissão, né, a gente tem espaço para avançar. Vamos ver como que vai ser isso, né? Professora Débora, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Nossa, eu que agradeço novamente, Roberta, pela oportunidade em nome da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. E eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube, onde você pode se inscrever para acompanhar tudo o que acontece por aqui. Se você quiser fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.